fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações e nos sintonizar com a espiritualidade amiga e começar pedindo licença para iniciarmos a nossa noite de estudos, que a gente possa aprender muito, absorver de fato tudo que nós ouvirmos hoje e aplicarmos todos os dias na nossa vida, principalmente nos momentos mais difíceis, mais desafiadores. Que o Senhor esteja conosco sempre, que a gente sempre possa sentir a Tua presença, os Teus direcionamentos, a Tua proteção. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora nós vamos assistir uma historinha. Certo dia, o mestre da lei foi falar com Jesus para testar ele e ver se ele realmente conhecia a palavra de Deus. Então, ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus respondeu: O que está escrito na lei? E ele disse: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus disse a ele: Você respondeu corretamente. Se você fizer isso, vai ter a vida eterna. Mas o mestre da lei, querendo se justificar, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus respondeu, contando uma parábola. Um homem estava indo de Jerusalém para Jericó e, no caminho, foi assaltado. Os assaltantes tiraram suas roupas, bateram nele e deixaram ele ferido, caído no chão, quase morto. E aconteceu que passou por aquela mesma estrada um sacerdote. Quando ele viu o homem caído, passou pelo outro lado. Depois dele, veio um levita, que vendo o homem caído no chão, fez o mesmo, passando por ele de longe. Mas um samaritano que estava em viagem passou por aquela mesma estrada e quando viu o homem caído no chão, teve piedade dele. Então foi até ele, enfaixou suas feridas, colocou remédio nelas e depois colocou o homem em seu animal e levou ele para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, o samaritano deu uma boa quantia em dinheiro para o dono da hospedaria, para que cuidasse daquele homem, e disse ainda que se ele desse mais alguma despesa, ele pagaria tudo quando voltasse de sua viagem. Depois de contar essa parábola, Jesus perguntou ao mestre da lei: Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que foi assaltado na estrada? Aquele que cuidou dele, respondeu. E Jesus disse: Então vá e faça o mesmo. Oi! Agora que a gente assistiu a historinha de hoje, vamos conversar um pouquinho? A historinha contou sobre a parábola do bom samaritano. Você já conhecia? 3 pessoas passaram por um homem caído que estava machucado e precisava de ajuda. O primeiro foi um sacerdote. Você sabe o que é um sacerdote? Os sacerdotes eram autoridades religiosas, pessoas responsáveis por fazer e participar de rituais sagrados. O segundo foi um levita. Os levitas, assim como os sacerdotes, faziam atividades ligadas ao culto de adoração a Deus. E por último, passou um samaritano. Samaritano era o nome dado às pessoas que viviam numa cidade chamada Samaria. O levita e o sacerdote provavelmente não ajudaram o homem caído porque trabalhavam no templo, que é o local onde os rituais religiosos aconteciam. Então, se tivessem contato com o sangue do homem machucado, teriam que ficar afastados do templo por vários dias até se purificarem. O samaritano foi o único que teve compaixão pelo homem caído e o ajudou. E o mais bonito da atitude do samaritano foi o fato de, mesmo ele sendo de um povo que era desrespeitado,
e maltratado por outros, ele se sensibilizou com a situação do irmão que estava machucado e o ajudou na mesma hora. Com essa parábola, Jesus quis ensinar ao doutor da lei que a bondade e as boas ações podem vir de quem a gente menos espera. Nesse caso, do samaritano, que pertencia a um povo muito julgado e maltratado. Então, não devemos julgar, falar mal do outro, nem desrespeitar o próximo. Nosso coração deve estar sempre cheio de bondade e compaixão, assim como Jesus fazia e nos ensinou. E aí, gostou da historinha de hoje? Até a próxima! Sonho que insiste em se tornar real, mas precisa ser vivido em cada coração. Há um plano que inspira nosso caminhar, mas precisa ter sentido além de direção. Caridade há um gesto que não pode mais ficar guardado, uma ação que precisa tudo transformar. Há em cada alma tanta forma de carinho, vamos juntos construir o que será. Fraternidade. O agora pode nos unir e depois ele virá de novo. Só o amor pode nos revelar tudo o que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo o que o mundo precisa ter. Chama que aquece cada um de nós, mesmo quando a distância finge separar. Uma chuva de esperança molha nossas vidas e pretende ensinar que o seu verbo é esperança. Há uma brisa espalhando todas as sementes e trazendo a sensação de um novo amanhecer. Nossa terra já precede toda a eternidade e espera preparada nosso proceder. Felicidade. O agora pode nos unir e depois ele virá de novo.
onde se escondeu. Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé, por onde andará. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, um sorriso. Antes do cobertor, a roupa de frio, um sorriso. Antes de uma palavra de conforto ou do silêncio que ouve e dá atenção, o sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que porventura trazemos. Chico Xavier diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de fecharmos a porta do nosso quarto e chorar, 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 mas depois secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Onde está seu sorriso, onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito, 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 muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo ou que assistirão posteriormente a essa reunião e dizer a todos que é uma alegria termos tantas pessoas, vinculadas a esse canal. E para isso pedimos, que sempre que assistirem,
deixem o seu like para nos auxiliar a manter essa forma de comunicação, de divulgação da doutrina espírita. Essa é uma reunião virtual do Centro Espírita Miguel. O Centro Espírita Miguel tem várias atividades, outras reuniões públicas, evangelização presencial e também na sexta-feira virtual, aqui a partir das 19h45, e também cursos presenciais e online. Então, é muito importante para aqueles que quiserem conhecer melhor as atividades da casa, que possam acessar aqui aqui abaixo na descrição, né, as diversas possibilidades. Nós temos um jornalzinho também mensal que traz essas diversas atividades com seus horários, os dias da semana, alguns textos também muito interessantes. Hoje nós temos assim um momento bem especial, que é a nossa palestra do mês. Quem vai falar para nós é o Renato Ferreira, que é aqueles que já acompanham a reunião de sexta-feira. Ele está sempre aqui também, dando boas-vindas, e ele vai falar sobre São Benedito, uma história de amor e humildade. Tenho a certeza que será uma excelente explanação do nosso companheiro e desejo que todos fiquem, felizes com as informações que serão trazidas, com as reflexões que ele trará a respeito, desse espírito iluminado, e desejamos que façam assim um proveito dessas reflexões nessa noite e dessas vibrações que nós também colheremos com a ambientação, com a prece inicial, com as reflexões do Renato e a prece final. Fiquem todos em paz. Uma boa noite. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto a semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições. E num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado, não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz, em novas concepções. Assim, como qualquer trabalho terrestre, pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam. O serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem.
Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Graças a Deus. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos pela oportunidade que nos está sendo dada na noite de hoje. Virtualmente, cada um em seus lares, mas unidos em pensamentos e em boas vibrações, para que possamos usufruir dos ensinamentos, das reflexões que serão trazidas, especialmente nessa noite de palestra, da palestra mensal do nosso companheiro Renato Ferreira, com o resultado dos seus estudos, das suas reflexões e esclarecimentos sobre o Espírito Benedito, exemplo de amor e de humildade. Como é bom estar aqui, vibrando juntos, com os nossos pensamentos voltados para a nossa casa espírita. Te pedimos, Senhor, que ampare o nosso planeta, ilumine a mente dos governantes para que tomem decisões sensatas, para que o mal não se faça presente, para que haja concórdia, paz, união. Que a Tua luz permaneça entre nós, Senhor. E junto ao nosso palestrante da noite, que ele possa ser muito feliz ao trazer essas reflexões que ouviremos. Graças a Deus. Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Bem-vindos às reflexões da nossa casa à luz do Espiritismo. E que a paz do nosso bondoso Pai nos acompanhe na nossa reunião de hoje. E que as nossas mentes e corações estejam abertos para compreender os textos que aqui serão comentados e que possamos receber os remédios necessários para o nosso conforto e equilíbrio. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador da Casa de Miguel. Gostaria de iniciar a nossa conversa lendo uma mensagem que se encontra no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, item 5. Esta mensagem é: Vossa doutrina é bela e santa. O primeiro marco está plantado, e solidamente plantado. Agora só tendes que caminhar. A estrada que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz daquele que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos tiver feito, mais lhe será contado. Mas, para isso, não se deve abraçar friamente a doutrina. É preciso fazê-lo com ardor, e este ardor será duplicado, pois Deus está sempre convosco, quando fazeis o bem. Todos aqueles que conduzirdes serão outras tantas ovelhas que retornarão ao aprisco. Pobre ovelhas meio transviadas. Crede bem que o mais séptico, o mais ateu
o mais incrédulo, enfim, sempre tem um cantinho no coração que gostaria de poder esconder de si mesmo. Pois bem, é este cantinho que é preciso procurar, que é preciso encontrar. É este lado vulnerável que se deve atacar. É uma brechinha intencionalmente deixada aberta por Deus para facilitar à sua criatura o meio de retornar ao seu seio. O autor desta linda e encorajadora mensagem, São Benedito, ou São Bento, ou simplesmente Benedito, encarnou no sul da Itália no primeiro quarto do século XVI. Seus pais, em princípio, não queriam ter filhos porque todos virariam escravos. Assim, o senhor deles, que estimava muito pelo trabalho do casal, prometeu que, se eles decidissem ter um filho, ele daria total liberdade a essa criança. E como prometido, após o nascimento de Benedito, ele ganhou a sua liberdade. Mesmo na condição de liberto, Benedito viveu da lavoura com todo o árduo trabalho dos agricultores. Quem o via tinha certeza do que era o verdadeiro significado de ser feliz. Sempre com muita calma, superou e suportou todas as ofensas por causa de sua raça. Suas respostas às injúrias eram sempre belos e largos sorrisos. Essa sua postura chamou a atenção do líder dos eremitas franciscanos, que notou o amor e generosidade do garoto com o próximo. E com a idade de 21 anos, foi convidado a participar da comunidade dos Irmãos Eremitas Franciscanos, por Jerônimo Lanza, e passou a viver tendo por dia uma refeição pobre e o chão para dormir. Sua alegria inspirava a todos que o conhecia. Sua cozinha era um verdadeiro templo de entrega ao trabalho com amor e dedicação. Assim, o jovem rapaz conquistou a todos com o sabor da sua comida. E os seus sorrisos espontâneos que acompanhavam sábios conselhos que motivavam até os mais desesperançosos com a vida. O povoado próximo ao convento costumava pedir bênçãos aos frades, de maneira que não tardou a descobrirem que o frei Benedito produzia milagres. Multidões apareceram às portas do eremérito em busca de conhecer o homem que poderia curar os doentes, a ponto de fazer com que os frades se transferissem para a cidade de Nazzana, depois de Mancusa, onde a situação se repetiu. Com a morte de Jerônimo Lanza, em 1562, a comunidade foi dissolvida por ordem do Papa Júlio III, e Benedito, aos 36 anos, procurou o convento de Santa Maria de Jesus. Já tinha sua fama de santo, mas preferia fugir do alvo de admiração do mundo, o que não conseguiu. Por ser um religioso leigo, ao longo da vida não teve escola senão o lar e a igreja, foi mandado para a cozinha do convento,
enquanto o frei por vezes demorava em orações, diziam estranhamente serem vistos belos jovens que andavam para lá e para cá na cozinha. Aos 52 anos, Benedito, mesmo sendo analfabeto, foi nomeado guardião do convento de Santa Maria de Jesus, título da mais alta hierarquia dentro da comunidade dos franciscanos. Ele chegou a pedir renúncia à designação do título, mas não foi aceita. E durante 3 anos ficou no cargo de superior, liderando as reuniões, orações comunitárias, negando e permitindo licenças e dando conta de todos os gastos extras. Sua ordem era clara: nenhum mendigo deveria ser despachado sem receber ajuda. Certa vez, o irmão Vito da Girgente, que ocupava a posição de porteiro, percebeu que a fila da distribuição de pães aos pobres era maior que a quantidade de pães na cesta, e assim despachou os demais que não receberiam o pão. Benedito, sabendo do fato, ordenou que voltassem e que os últimos pães fossem distribuídos, pois afirmou que a providência divina acharia um meio de socorrer. Ao final, para o espanto e alegria de Vito, os pães não só foram suficientes aos necessitados, como sobraram para atender aos religiosos. Aos 63 anos, em fevereiro de 1589, então Benedito adoeceu, sendo levado pela doença em apenas 2 meses. Em 4 de abril, sentado na cama, começou a orar, entre visões de espíritos. Pronunciou a rogativa habitual do convento nos ofícios noturnos: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Deitou-se, fechou os olhos e deu o último suspiro. Dos 63 anos que viveu, dedicou 42 anos ao trabalho no bem. Esse espírito foi um dos que contribuiu com a codificação espírita, realizada por Allan Kardec, com a bela mensagem que lemos no início da nossa conversa, onde ele nos dá a esperança do caminho através da doutrina dos espíritos e nos alerta a abraçarmos com ardor, não friamente, porquanto Deus está conosco sempre que fazemos o bem. A vida de Benedito nos traz importantes reflexões. Nos chama a atenção o relato das respostas que ele dava às injúrias devido à sua condição racial. Belos e largos sorrisos. Encontramos nesta passagem a verdadeira ideia que Jesus nos deixou ao pronunciar a seguinte frase, que encontramos em Lucas, capítulo 6, versículo 29. Ao que te bate em uma face, oferece também a outra. E ao que te houver tirado o manto, nem mesmo a túnica recuses. Como devemos trabalhar em nós a ação positiva diante das atitudes não amorosas com que defrontamos? Ainda na maioria das vezes, nos movemos de modo reativo ao que nos cerca,
E normalmente essa reação é ditada pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Não pensamos em nossas atitudes, simplesmente rebatemos na mesma moeda a qualquer atitude a nós dirigida, que julguemos inapropriada, mesmo que de modo disfarçado. Este tipo de reação conseguimos observar no livro Nas Voragens do Pecado, ditado pelo Espírito Charlie e psicografado por Ivone Pereira, aonde Ruth Carolina, após receber a notícia de que a sua família desencarnara pela espada dos comandados de Luís de Narbonne, se deixa levar pelo pensamento de vingança. É narrado também que Ruth Carolina teve a possibilidade de seguir para outro país e assim não dar vazão à reação vingativa, conforme o trecho que irei ler agora. De início, ocorrera a jovem perseguida a ideia de transpor o Reno, procurar o príncipe Frederico de G, ou enviar-lhe um emissário reclamando sua proteção. Seria, com efeito, o mais prudente alvitre a seguir, o qual a teria conduzido a um estado moral compensador e ditoso, quanto o poderia ser o de um coração tão acremente atingido pelos acontecimentos. E pela escolha não prudente por parte dela, decorreram consequências que se arrastaram por várias encarnações, até o momento em que ela resolve agir em nome do bem, e com isto quebrar a linha de acontecimentos infelizes que vinham acontecendo. Ao oferecermos a outra face, estamos agindo de forma a interromper sequências de eventos desastrosos, pois, ao invés de reagir com falta de amor, que poderia ser seguida de outra atitude não amorosa, e assim por diante, estamos oferecendo, ou melhor dizendo, estamos demonstrando uma nova opção, uma outra saída mais harmoniosa para o impasse, mesmo que, em um primeiro momento, não seja aceita e entendida por uma das partes, mas que, com certeza, deixará plantada naquele cantinho escondido a semente do amor. E como ações positivas geram uma atmosfera mais leve em torno daqueles que assim agem, mesmo defrontando situações complexas e com ausência de amor. Em nosso dia a dia, enchemos o nosso entorno com reclamações, falta de fé, desesperança e tantos outros sentimentos negativos que tornam dificultoso o nosso caminhar. É certo que os problemas que nos ocorrem nos exigem atenção e a dedicação para enfrentá-los e resolvê-los. Mas por que elevá-los a um patamar quase intransponível? Por que deixar a ira, o egoísmo e o orgulho serem os fiéis da balança no intuito de solucioná-los? Recentemente, presenciei um caso que, de certo modo, retrata o que eu acabei de falar.
dois irmãos, um de 16 e outro de 14 anos. Moravam em um típico apartamento de classe média. A relação entre eles não era muito amistosa, tendo que os pais sempre estar interferindo para acalmar a situação. Em uma destas tardes, os dois começaram a discutir. A discussão era para ver quem ficaria na escrivania para poder estudar, pois o quarto só possuía uma. E neste caso, quando os dois tinham que estudar na mesma hora, um deveria fazê-lo na sala. E a discussão começou a esquentar, pois ninguém queria ceder à posição. Cada um se achava certo no seu ponto de vista. E o tempo passava e nada se resolvia. Ambos cristalizados em suas ideias e posições. Simplesmente ninguém saía do lugar. Após decorrido um longo tempo, sem nenhuma solução, os pais vieram intervir. Eles estavam dando tempo, esperando para ver seus irmãos conseguissem se resolver sozinhos. E deram uma solução para o dilema. Mas o importante aqui não foi a solução para o problema dado pelos pais, mas sim o que se verificou depois, quando se conversou com cada um individualmente. Cada irmão levantou um ponto em que a situação seria resolvida sem problemas caso o outro tivesse sido mais amável. É interessante ver aqui como o amor, a compreensão e a empatia tornaria a situação mais tranquila e sem briga. E isto se somente um agisse com amor. O ambiente ficaria mais leve e as soluções viriam de forma mais harmoniosa. A atmosfera em torno de Benedito era leve, devido ao amor e à dedicação que empregava em suas ações, em tudo que fazia. Como fora dito antes, trabalhava na cozinha, pois não tivera escolaridade, mas trabalhava com amor, impregnando a comida com as mais doces vibrações, o que era percebido por todos que compartilhavam de suas receitas. Este ardor com que se dedicava às atividades é o ardor que ele nos conclama a ter, não só em nossas atividades diárias, mas também para com a doutrina dos Espíritos. Não devemos encarar a doutrina como simples passatempo, ou algo que preencha os nossos tempos completamente vagos. A nossa dedicação a ela deve ser plena, com todo o nosso ser mergulhado em seus ensinos, que tem como base fundamental os ensinamentos do Cristo. Quando realmente assumirmos as propostas apresentadas pelo Cristo e ratificadas pela doutrina dos Espíritos, a visão que temos do mundo irá mudar completamente. E a visão que temos de nós alcançará uma outra dimensão, nos dando a chance de entender melhor tudo o que acontece conosco e ao nosso redor. Conceito que carregamos por séculos perderão sentido, dando espaço para o amor universal. Este amor que nos faz estar mais próximo do nosso próximo, seja ele quem for, e assim estarmos mais perto daquele que nos criou, Deus, nosso Pai.
E com esta proposta no coração e com ardor pelos ensinamentos do Cristo, Benedito era procurado por teólogos de renome, pois esses ouviam falar do prodígio do homem que, mesmo sem ter o sacerdócio, auxiliava na formação religiosa dos noviços, e quem o ouvissem em uma de suas palestras tinha a certeza de que aquele homem era um grande teólogo. A portaria do convento sempre estava cheia de pessoas que queriam conhecê-lo, pedir conselhos, ajuda ou simplesmente apertar-lhe a mão. Todos iam embora, tranquilos e consolados pela palavra do frade. Apesar dos dias cheios de trabalhos, o religioso tinha à noite doces visões espirituais que povoavam seu descanso. A beleza da vida de Benedito, como observamos nos relatos que possuímos, é extremamente cativante e emocionante. A fé inabalável em sua essência e que remove montanhas mostra toda a sua capacidade de transformar o ambiente que o cerca. Vivemos hoje um período singular na história de nosso planeta, um período de transformação. Estamos caminhando para um mundo de regeneração, aonde o espírito preponderará sobre a matéria, e histórias de vidas como a de Benedito serão muito mais comuns no dia a dia do nosso planeta. Mas o que podemos tirar para nós desse exemplo de encarnação? Muitas vezes colocamos esses exemplos, como tantos outros, em uma prateleira fechada em vidro, de preferência em um local bem distante do nosso alcance. Achamos que esses exemplos são impossíveis de alcançar, que estão completamente fora da nossa condição de simples seres mortais. Mas é esse o ponto que devemos primeiramente mudar. Somos, acima de tudo, espíritos imortais. Espíritos com história de vida milenar e com o futuro à nossa frente. E a doutrina dos espíritos nos ajuda a compreender melhor toda esta dimensão dentro da nossa atual capacidade de compreensão. Por isto, Benedito nos fala que o primeiro passo já foi solidamente plantado e que nos basta agora caminhar. Como dito antes, a doutrina dos espíritos nos mostra os caminhos que devemos trilhar. Mas o esforço da caminhada é somente nosso. É individual, mas solidário. E me permitam que eu traga uma página do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, para podermos compreender melhor como caminhar, tendo a doutrina como nosso lumiar. Emmanuel começa assim: se abraçastes, meu amigo, a tarefa espírita cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. De início, Emmanuel nos faz lembrar que já tivemos o coração renovado, isto é,
antes de encarnarmos, já começamos a abraçar e a estudar as leis de Deus, de tal forma que estamos habilitados a servi-lo no vasto campo do nosso mundo. Continuando, Emmanuel nos dita um roteiro que nos faz lembrar não somente do compromisso para com os outros, mas principalmente para conosco, escrevendo da seguinte forma: não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marchará dentro delas, por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas, seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não debaterás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. E por fim, Emmanuel finaliza com um alerta bastante grave e enfático que devemos observar com bastante atenção, pois já não somos mais desconhecedores do nosso papel no teatro da vida. Se não te dispõe a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Devemos então nos recordar e assumirmos a nossa condição de trabalhadores do Cristo, trabalhando neste vasto campo e desenvolvendo a nossa fé, pois ela será o nosso sustentáculo em nossa jornada. E quem é aquele que sem a fé sólida aceitaria uma vida como a de Benedito? Um bom exemplo do cumprimento da cartilha de Emmanuel. Somente aqueles que trabalham a fé dentro de si, aquela fé salutar, que não é cega, passam a enxergar os caminhos como trilhas para o progresso e, a partir deste momento, avançar em passos largos em direção às conquistas morais e de servir com amor. Mas é certo que todo esse trabalho é proveniente da vontade e do esforço de cada um para esta conquista.
Deus é onipresente, isto é, está em toda parte. E podemos desenvolver esta fé sólida ao olharmos ao nosso derredor e identificarmos esta presença de Deus. Leon Denis, em seu livro O Grande Enigma, nos mostra como Deus fala conosco através de toda a sua criação. Deus nos fala por todas as vozes do infinito. Ele fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com esses característicos majestosos que se chamam oceanos, montanhas e astros do céu, por todas as harmonias doces e graves que sobem do imo da terra ou descem dos espaços etéreos. Fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação, quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino, escondido em toda alma humana. É interessante quando Leon Denis fala a respeito dos ruídos discordantes da vida material e como é necessário que entendamos melhor quais são eles e que o façamos calar, para que possamos dar voz à nossa verdadeira essência, que é a espiritual. Devemos deixar de sermos levados somente pelas questões materiais, entendermos que somos espíritos imortais e, ao entendermos, como já dissemos, começaremos a compreender o real significado da vida e a trabalharmos melhor na nossa reforma íntima, sem os ruídos da vida material. Durante este mês de outubro, tivemos temas bastante interessantes que com certeza nos fizeram refletir de como conduzirmos a nossa vida com relação ao nosso progresso individual, lapidando em nós o sentimento de amor e caridade, através de ações no bem. E digo que essas ações no bem podem ocorrer em qualquer lugar, a qualquer hora, como, por exemplo, com teu companheiro ou companheira, com teus filhos ou com teus pais, com os teus colegas de trabalho, de estudo, ou aquele desconhecido que aparece nas mídias e, ao invés de mentalmente condená-lo, você emite vibrações de amor em seu favor. Com isto, vamos abandonando aos poucos o sentimento de orgulho e de egoísmo. Vamos também desenvolvendo o nosso olhar indulgente para com o próximo e, pouco a pouco, compreendendo melhor o real significado do perdão das ofensas. E o amor que Benedito distribuiu e seu olhar caridoso para todos que o procuraram durante a sua permanência encarnado na Terra é um exemplo a ser seguido por todos nós. É uma prova concreta do amor de Deus a fluir através
de suas criaturas. Esse amor que Benedito nos mostrou é o reflexo do amor de Deus que todos nós podemos refletir. O amor de Deus nos envolve desde sempre e não distingue as criaturas. Ele alcança todos nós indistintamente, com a mesma força. Estejamos nós no início da caminhada, simples e ignorantes, ou como espíritos puros. A diferença se faz na capacidade de absorção e compreensão desse amor divino. Este amor divino que em tudo se encontra, ou melhor dizendo, este amor divino em que tudo se encontra nele mergulhado. Como diria Emmanuel no livro Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier: plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Somos criaturas divinas, pois fomos criados por Deus, como tudo que nos cerca. E por isso mesmo possuímos a centelha divina, centelha esta que nos impele na direção de Deus nosso Pai. E que possamos, com esse amor divino, fazer em nós florescer a centelha que em nós habita, que habita no centro do nosso ser, trabalhando e sempre procurando compreender que tudo à nossa volta é existir, é para o nosso crescer. Que a vida, e que muito menos a morte, devemos temer. Pois Deus sempre nos permite um novo alvorecer. E agora, me permitam declamar um poema de Amélia Rodrigues, a fim de tudo agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Os olhos que fitam o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro a ti e imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no teleiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir
pelos surdos, eu quero te pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um fio alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, noutra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um garbato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas, se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. E que Benedito, nosso irmão e amigo, com o seu amor que nos toca o íntimo, possa nos envolver com seus largos sorrisos. Obrigado a todos e que tenham uma boa semana. Graças a Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de ter estado aqui, bebendo desta fonte maravilhosa que o Espiritismo nos proporciona. Que possamos ter os nossos corações consolados e nos ajude a ter a sabedoria
de usar esta luz para nos guiar através das dificuldades e nos mostrar os caminhos da verdade. Que possamos nos deixar envolver pelas boas vibrações da noite de hoje e que a levemos conosco e a distribuamos para todos aqueles que necessitem de uma palavra amiga ou de um abraço consolador. Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estiveram conosco, nos auxiliando no entendimento do estudo e no acolhimento de nossas necessidades. Obrigado, Jesus, pelo irmão que Tu és, sempre a nos ajudar, sempre a nos acolher. E acima de tudo, mais uma vez, obrigado, Pai, por tudo que nos concede e pelo amor com que nos envolve. Obrigado por tudo, graças a Deus. Um sorriso na face ou a lágrima no olhar, um abraço que acolhe ou a dor da solidão te fazem sentir a vida te chamando pra crescer, a reflorir tua estrada de paz, fazer sentir a chance de mudar, banhando a alma em nova luz, a te aquecer, a te abraçar, sempre presente. O Cristo está, olhos serenos a convocar, vencer todo medo, fortalecer a fé por conhecer-te. O Cristo está, braços abertos a convidar, vem andar sobre as águas, ousar no bem e ser feliz. Ouvir a vida te chamando pra crescer, a reflorir tua estrada de paz, fazer sentir a chance de mudar, banhando a alma em nova luz, a te aquecer, a te abraçar, sempre presente. O Cristo está, olhos serenos a convocar, vencer todo medo, fortalecer a fé por conhecer-te. O Cristo está, braços abertos a convidar, vem andar sobre as águas, ousar no bem e ser feliz.